Olá, galerinha do primeiro ano, bom dia, tudo bem? Tudo na santa paz do lar, todo mundo bem guardado e resguardado dessa situação de coronavírus. É preocupante sim, temos que estar tomando cuidados se faz necessário, mas isso não significa dizer que nós não tenhamos que dar prosseguimento ao nosso projeto de estudo, não é isso? E por conta disso, para dar sequência ao projeto de estudo, estamos aqui com a nossa segunda aula, tá bom? Em que nós vamos trabalhar o gênero lírico e o gênero épico. Lembrando que o gênero lírico eu vou só revisar que estudamos na aula passada, e o épico a gente vai retomar hoje e fazer umas questões sobre o gênero lírico, tá bom? Beleza? Vamos lá. Beleza? Vamos lá. Aqui eu tenho uma panorâmica, certo? Do gênero lírico, como eu falei para a gente revisar, beleza? O que é o gênero lírico? O gênero lírico é basicamente o tom poético que se tem numa mensagem. O gênero lírico, lembra que ele veio da palavra lira, falei na aula passada, né? Que é aquele instrumento de corda, em que os poetas, naquele tempo, eles não declamavam poemas, eles musicalizavam os poemas. Ou seja, havia um acompanhamento quando o poeta estava declamando a sua poesia, havia um rapaz lá, às vezes o poeta, tocando aquela lira para dar aquele clima. Aí você pergunta, mas por que precisava dessa música? Eu falei também na aula passada. Nós tínhamos uma quantidade de pessoas que não tinham a instrução da escrita, da leitura, não era uma prática comum naquela época. Aliás, uma boa parcela, beirando aí, segundo os dados dos livros de literatura, beirando 70% a 80% da população eram de analfabetos completos, não liam, não escreviam nada. Como é que você vai passar uma obra para alguém que não lê e não escreve? Não tem condição da pessoa sem ler. Então eles precisavam declamar. E isso ia tocando. Eu até lembrei a vocês também na aula anterior que por conta disso a literatura começa com o trouvadorismo, que era aquele trovador tocando aquele banjo e criando aqueles poemas de amigo, de amor, de maldizer, ok? E os tipos básicos do gênero lírico. Écloga ou idílio, os dois, écloga e idílio, não é ou, desculpa, écloga e idílio, eles têm uma temática mais voltada para o campo. São aqueles poemas que trabalham a coisa mais campestre, mais pastoril, mais campesina. O epitalâmio é quando se faz um poema em homenagem ao casamento, às núpcias de alguém. Foi um epitalâmio desses, pessoal, uma curiosidade da literatura, que salvou o pescoço de um autor da guilhotina, do enforcamento. Certo? O autor tinha sido acusado de desrespeito às normas do rei de Portugal. Ele não concordou com algumas normas tomadas pelo rei que tiravam os padres das escolas e colocavam os padres principalmente nas igrejas. E aí, por conta dele ter se rebelado lá em São Luís do Maranhão, ele foi chamado a Lisboa, em Portugal, e a sua condenação era enforcamento. Ele ficou sabendo que a filha do Marquês de Pombal, que era o braço direito do rei, ia se casar, a filha caçula. Aí ele fez um epitalâmio para a menina e mandou que o guarda entregasse, chegasse fazer chegar até a mão dela. A menina adorou o poema, achou a coisa mais linda e intercedeu junto ao pai dela, o Marquês de Pombal, para que não executasse o padre, porque ela queria aquele padre para celebrar o casamento dela. Então, um poema, a literatura salvou o padre da forca, né? Beleza? Elegia. Elegia é o tipo de poema que vai falar da morte. Vai falar de coisas tristes, coisas tenebrosas, dolorosas. Então é uma elegia. Hino, o hino é exaltação. É quando você faz um poema para exaltar uma pátria, um time de futebol, uma cidade, um estado, tá? Um grupo de pessoas, beleza? Até mesmo em gincana escolar, os alunos criam um hino para o seu grupo. Então é para exaltar. Qualquer coisa de exaltação da pátria, time de futebol, dos deuses, a igreja usa hino, certo? Um grupo de disputa, hino. Aquele tipo de poema, aquele tipo de gênero lírico é um hino. A ode é uma exaltação de lugares importantes, de figuras importantes, ou de um tema, de um assunto importante. Então faz-se uma ode em consideração àquilo, aquele momento, aquela pessoa, aquela situação, ou aquele local. Beleza? E a sátira? Né? A sátira é para se ironizar. Pega-se aí defeitos humanos, sociais, mazelas das mais variadas, e em cima dessas mazelas faz-se uma sátira, beleza? Muito utilizada hoje pelos stand-ups, ok?
Bom, vamos lá. O gênero lírico, né, como você bem lembra, vem de lira. As obras elas eram acompanhadas de música. Surgiu na antiguidade. Era mais escrita em verso que em prosa. Era mais característico para a poesia, ainda hoje é. Volta-se para os sentimentos individuais, sentimentos subjetivos, né? E são marcados pela emoção, pela música e pela mistura entre o eu poético e o objeto que está se tratando. Ou seja, sai dele, do autor, para fora. Essa efusão, essa mistura, ok? Já o gênero épico. Eu deixei aqui uma imagem de uma batalha, né? Uma batalha sangrenta, pintada por um pintor francês, se não me engano aqui é o Diderot, tá? O gênero épico é a narrativa em versos que apresenta um episódio heróico da história de um povo, de uma nação, de uma pessoa, tá bom? Esse gênero realmente é a presença de uma figura fantasiosa, grandiosa, um herói, tá bom? O gênero épico, ele foi muito trabalhado durante muito tempo pelas epopeias. Alguns autores até diziam que épico e epopeia eram a mesma coisa. Vou dizer épico ou epopeia. Ainda hoje há defesas com relação a isso aí. Como é uma coisa muito antiga, eu vejo que a palavra epopeia ainda está com acento, que já hoje não se usa mais. Tá bom? A palavra epopeia vem do grego epos, que significa verso, em grego, e poiô, que significa faço, fazer. Então, faço verso. Mas faz verso contando história. Por isso que se refere a uma narrativa em forma de verso. Narrativa de quê? De um fato grandioso, maravilhoso, que interessa a um povo, a nação, a um grupo. A epopeia, ela sempre, ou épico, sempre vai estar voltado para um grupo. Beleza? Lembro até que na introdução dessa aula que eu dei, na aula anterior, falando de lírica, eu falei, olha, a gente fala do gênero épico. Aí eu falei assim, olha, Batman, será que Batman tem a ver? E se você lembra disso aí, eu disse, dá uma olhada nisso aí. Por que Batman pode ser considerado um épico? Uma obra épica? Porque Batman não está buscando defender uma causa própria. Batman não está querendo vingar a morte do pai, tão somente. Ele passa aí a defender uma cidade, a Gotham City. Então ele está como um herói grandioso no interesse de um povo, ok? Então, para você entender assim de forma mais clara o que é essa questão épica, quando a gente fala em épica, a gente fala de batalhas antigas. Odisseia, Cavalo de Troia, os gregos. E não é só na questão épica, é na questão antiga. O épico hoje também existe, mas só que agora transfigurado, transformado em representações cinematográficas. Você pega um Matrix daquele, Senhor dos Anéis, tá? Super-Homem, Batman, enfim. Você vai pegar uma série de situações hoje dos mapas humanos de cinema que aquilo é épico. Aquele interesse, aquelas batalhas, aquela grandiosidade, aquela coisa heróica, é épica. A literatura trata disso também, tá bom? A literatura não fica distante dessa realidade, gente. Ela é transformada, mas ela ainda existe. Mesmo nos dias mais contemporâneos, aquela coisa clássica transforma-se no que é moderno hoje e ainda assim continua sendo uma épica, continua sendo uma lírica, continua sendo... Enfim, ok? O gênero épico, também chamado de epopeia, como eu falei, né? Infelizmente ainda vem com acento. Formas narrativas, sempre na forma de narração, pode se manifestar tanto em prosa como em verso, diferente da lírica que prioriza o verso, a épica tanto pode vir em forma de poesia como em forma de prosa, ok? Foi originado no século IX a.C. pelos gregos, e temos aqui os clássicos que abriram a época a nível mundial, do mundo ocidental, obviamente, Homero, Ilíada, Odisseia, tá? Homero é o autor de Ilíada e Odisseia, tá bom? Ele foi o introdutor, ele é considerado o primeiro épico. É uma longa narrativa de caráter heróico, também e de interesse nacional. Atmosfera... Longa narrativa de caráter heróico e de interesse nacional. Acabei de falar. Sempre uma questão mais heróica e voltada para um povo, para uma nação, para um grupo, né? Atmosfera de grandiosidade, reúne acontecimentos históricos, mitos, heróis, deuses, grupos, enfim. Beleza? Agora vamos para os exercícios, revisado isso aí, visto que é uma épica, revisada a literatura, o gênero lírico, vamos para as atividades que encontram-se no livro de vocês a partir da página 502. A partir da página 502. Primeira questão, uma questão da FUVEST. Qual a diferença mais significativa entre a poesia lírica e a épica?
O tipo de verso empregado ou é o conteúdo? Bom, lembra que a gente acabou de falar que a época tanto vai vir em verso como em prosa? A lírica não. A lírica ela se caracteriza mais apenas na poesia. Mas o que modifica mesmo, o que dá a diferença entre a lírica e a épica é o conteúdo. Porque na lírica vai estar, o sentimento vai estar envolvido muito mais fortemente, o ponto de vista, a opinião do autor. Enquanto que na época não, é enaltecer, é a grandiosidade do grupo, do herói. Então o conteúdo caracteriza melhor do que a questão de estrutura, né? A diferença mais perceptível é o conteúdo. A época narra um tom grandioso de feitos de um herói, e a lírica com o sentimento, com as emoções, como eu acabei de falar, ok? Questões. Esse texto serve para a questão 2 e para a questão 3, que é a questão da Unirio. O título é A um Passarinho. Para que vieste na minha janela meter o nariz? Se foi por um verso, não sou mais poeta, ando tão feliz. Olha o que o poeta... Vamos repetir. Por que vieste na minha janela meter o nariz? O poeta está falando com alguém, como se fosse uma espécie de um alguém. Se foi por um verso, não sou mais poeta, ando tão feliz. Quer dizer que para ser poeta tem que ser triste? Então quer dizer que, olha, não me visita não, ô inspiração, porque eu não sou mais triste. Se eu não sou triste, não faço mais poesia. Vinícius Moraes criticando aí, né? Segundo texto, qual é a condição fundamental para a criação poética? A tristeza. Segundo texto, para se fazer a poesia tem que estar triste. A qual gênero literário pertence o texto? Bom, você está falando de sentimento, observe que nós temos aqui a minha janela, não são mais expressões em primeira pessoa, o que caracteriza o gênero lírico, ok? Não é épica, é lírico mesmo. A seguir, na questão 4, estão transcritos o segundo quarteto do soneto Mal Secreto de Raimundo Correia. Raimundo Correia é um autor do parnasianismo, tá? Um assunto que vocês verão no segundo ano, e vão perceber que o Raimundo Correia é o mais clássico dos parnasianos, mas enfim. Raimundo Correia e um trecho do poema Valsa, de Casimiro de Abreu. O Casimiro de Abreu é um poeta do romantismo, da segunda geração romântica. Bom, então nós temos aqui uma distância cronológica bem grande entre um autor e o outro. Mas veja que há sempre uma temática que aproxima. Aquilo que eu falei no épico. Não é porque o épico foi criado na Grécia Antiga, na questão da antiguidade clássica, que hoje ele não vem a aparecer. Ele passa por transformações, mas ele está lá. Faça a escansão dos versos transcritos e classifique-os quanto ao número de sílabas. Bora lá, eu já coloquei aqui o primeiro texto. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. O que é escandir? Escandir, fazer escansão, é separar, lembra da aula passada? É separar as sílabas poéticas de um verso. Verso é cada linha do poema. O conjunto de versos forma a estrofe. Uma estrofe com 3 versos é um terceto. Uma estrofe com 4 versos é um quarteto. No caso aqui nós temos um quarteto, são 4 versos. A estrofe tem 4 linhas. Separação e escansão poética não é você separar com sílabas normais. Por exemplo, se eu fosse separar aqui a palavra pudesse, pegue aqui a terceira palavrinha do primeiro verso. Se pudesse, ficaria P-U-D-E-S-S-E. Não é assim que gramaticalmente separa a palavra pudesse? Olha como está separado na escansão. Ah, mas por que isso? Que absurdo! Não, não é absurdo. É porque quando você vai escandir o verso, aquelas sílabas átonas, elas têm que ficarem como uma só. Elas vão se fundir. A gente chama de elisão. Lembram? Quando é que eu tenho a elisão? Quando eu pego o final de uma palavra com sílaba átona e o início de outra palavra com sílaba átona, eu fundo, eu junto numa sílaba só, eu faço a elisão. Bom? E veja que interessante no segundo verso. Ver através da máscara da face. Se eu for separar ver, uma sílaba só, vez. Olha como ficou na questão. Verá, verá. Mas por quê?
Porque a escansão tem a ver com a questão de som, porque a escansão tem a ver com a questão de sonoridade. Quando você pronuncia, quando você declama o verso, muitas vezes a gente junta sílabas de palavras diferentes, palavras separadas, como se fosse uma sílaba só. Na hora de você pronunciar, você não vai pronunciar ver através. Quando está exclamando, quando está declamando, você fala ver através da máscara. Ver através. Ok? Então, bora lá. Se, duas palavras monossílabas, pudesse o. Olha o que acontece. Qual é a sílaba tônica de pudesse? Pudé, no dé, né? Beleza. Qual é a sílaba tônica de espírito? Pi. Então, esse SSE, o O e o ES são três sílabas átonas. Fundem-se numa só. Faz uma escansão. Faz uma elisão. Portanto, fica como se fosse uma só sílaba. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara. Ver através da máscara da face. Ok. Veja bem. Quantas sílabas poéticas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas poéticas. Então, esses versos, e se você observar todos eles, vão ter as 10 sílabas. Houve uma falha aqui na hora de salvar, gente. A segunda... o segundo verso, faltou uma divisãozinha aqui. Ver através da máscara. Apagou aqui os dois tracinhos. Aí não deu, mas são 10 sílabas poéticas, tá ok? Porque nós não temos aqui sílabas tônicas, sílabas átonas, sílabas tônicas. Então, através da máscara da face. Beleza? Aí quando você vai contar, vai dar as 10 sílabas poéticas. Eu não observei isso aí quando fiz a escansão. Separei, mas não coloquei as barrinhas. Mas está separado, dá para você perceber que as barrinhas estariam aí. Talvez na hora de salvar tenha acontecido algum problema. Beleza? Então, todos os versos, eles vão ter 10 sílabas. Aí você pensa, não, mas para aí, eu contei, na verdade, aqui nessa outra 11. Na última, eu contei foi 12. Não, é porque você só pode contar até a última sílaba tônica. Na palavra causasse, eles não contam, ninguém conta até a última sílaba poética se ela não for tônica. Só se conta até a última sílaba poética se ela for uma sílaba tônica. Se for uma sílaba átona, não. A canção só vai até a última tônica. Ok? Beleza, pessoal. O outro poema já foi feita a separação, né? Na valsa, cansaste, ficaste prostrada, turbada. Pensavas, cismavas e estavas tão pálida. Nós temos aqui apenas 2 versos. Porque, por exemplo, no primeiro verso, na valsa, qual é a sílaba tônica de valsa? A primeira sílaba, val, então a última eu não conto. Cansaste, qual é a sílaba tônica de cansaste? Sas, eu não conto a última sílaba. Então, todos os versos eles vão ter apenas 2 sílabas. Portanto, o primeiro é decassílabo, esse aqui tem 10 sílabas, e este segundo ele é dissílabo, ele tem 2 sílabas, ok? Beleza. Temos um poema aqui, retrato da Cecília Meirelles, certo? Muito interessante. Ela diz assim, eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nestes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Queridos, isso aqui, quando a gente chega a uma certa idade, é uma grande verdade para a gente. Parece que o tempo passa e a gente não percebe, né? É essa a reflexão que ela está fazendo. Por isso o título é Retrato. É como se fosse, de repente, não. Um dia ela se vê no espelho e não se reconhece. Meu Deus, eu estou velho. Eu estou velha. Você vai fazer a barba assim? Sou eu? Como assim? Pois é, aí você pergunta, ei, que espelho ficou perdendo a minha face? Porque eu estou vendo um outro espelho aqui, uma outra face desse espelho. Não é a minha não, a minha ficou perdendo outro espelho por aí jogado no mundo aí. Envelheci e não vi. Querido, o tempo passa para todo mundo. Beleza? A pergunta é,
Marque a alternativa correta com relação a esse poema. Letra A. Percebe-se que foi utilizado no poema o pronome este. Lembra da gramática? O este, quando indica proximidade, o esse, quando indica um distanciamento de quem fala, mas uma proximidade de quem ouve. E o aquele, quando há uma distância tanto de quem fala quanto de quem ouve. Aí diz, percebe-se que foi utilizado no poema o pronome este e suas variações, em referência a algo que, do ponto de vista espacial, quando é espacial, não é falar de NASA não, gente, na gramática, na literatura. Espacial é a questão do espaço, o tempo presente, o tempo passado, o tempo futuro. Ou seja, o espaço próximo, o espaço distante e o espaço mais distante ainda. Bom, se eu digo este, próximo de quem fala. Esse, próximo de quem ouve, distante de quem fala. E o aquele, distante de ambos. Por isso que eu falei, distante e mais distante ainda. Letra B. A repetição do advérbio de modo assim, no verso 2, reforça as características físicas do eu lírico no passado. Assim é para presente. Ela percebeu a velhice, foi naquele momento presente, não está falando do passado, está falando do presente. Letra C. Em tão simples, tão certo, tão fácil, lá no verso 10, finalzinho do poema, o advérbio em destaque, que é o tão, tá? Foi empregado para atenuar as mudanças. Atenuar, não. O advérbio tão, ele intensifica no atenua. Atenuar é quando você alivia. Letra D. A substituição da expressão em que espelho por onde poderia ocorrer sem provocar alteração no sentido e na sintaxe. Talvez na sintaxe não vá acontecer um problema maior, não. Mas no sentido, sim. Quando eu digo em que espelho, eu sou mais objetivo. Quando eu digo onde, é um espaço um pouco mais amplo. É uma questão mais de espaço físico. Tá? Então, na questão de sentido, espelho, ela não está falando especialmente de espelho mesmo. E se colocar o onde, é como se fosse um local, um lugar adequado, um lugar direto. Portanto, na questão de sintaxe, não se vê tanta mudança, mas na questão de sentido, infelizmente, vê. Por isso, a letra A é a melhor resposta. E o texto para a próxima questão. Tá bom? E há poetas que são artistas e trabalham seus versos como um carpinteiro nas tábuas. Que triste não saber florir. Ter que pôr verso sobre verso como quem constrói um muro e ver se está bem e tirar se não está. Quando a única casa artística é a terra toda que varia, está sempre bem e é sempre a mesma. Penso nisto não como quem pensa, mas como quem respira. E olho para as flores e sorrio. Mas se elas me compreendem, nem se eu as compreendo elas, mas sei que a verdade está nelas e em mim, e na nossa comum divindade de nos deixarmos ir e viver pela terra, e levar o colo pelas estações contentes, e deixar que o vento cante para adormecermos e não termos sonhos do nosso sono. É um poema do Fernando Pessoa, um poeta português, tá? Que você só estuda no terceiro ano, mas o poema, o motivo aqui é a questão gênero do texto, tá bom? Bom, a pergunta é, por que tal comparação é feita? Ele compara o poeta com um carpinteiro. Por que ela é rejeitada pelo eu lírico na segunda estrofe? Bom, ele compara com o carpinteiro, com o artesão, aliás, porque para ele, tanto o poeta quanto o artesão, eles têm um trabalho monótono, um trabalho maçante, um trabalho cansativo, repetitivo. O poeta, ele faz, desmancha, faz de novo, tira uma palavra, diminui, aumenta, porque tem que dar aquela quantidade de sílabas. A palavra não ficou bem, ele troca por outro porque soou mal. Então, é realmente um trabalho cansativo, exaustivo. A mesma coisa do artesão, ele lima, lixa, tira, bota, não sei o quê. Enfim, então ele faz essa comparação. Já na segunda estrofe, ele rejeita a questão racional em defesa da questão literária, da questão artística. Ele acha, não, mas a gente não tem, esquece racional do sofrimento e vamos para a arte. Vamos ver o que vai ficar belo, né? É o que leva-se em consideração. Por conta disso, portanto, ele vai comparar pelo trabalho monótono, mas ao mesmo tempo ele vai diferenciar, porque o trabalho do artista ele é mais interessante do que o artesão, já que vai trabalhar emoção e sentimento. Se não me engano, a questão 7 agora, poema isto. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir? Sinta quem lê. Fernando Pessoa de novo, né?
A questão fala assim, Fernando Pessoa é um dos poetas mais extraordinários do século XX, né? Ele é português, ele já é do modernismo. Sua obsessão pelo fazer poético não encontrou limites. Realmente, quando nós estivemos vendo isso aí no terceiro, você vê como foi um poeta grandioso, né? Ele levou aí uma série de reflexões do que ele faz, inclusive até no campo espiritual, e tem toda uma história nisso aí. Pessoa viveu mais no plano criativo do que no plano concreto. E criar foi a grande finalidade de sua vida. Ele é da geração Orfeu, nessa época o modernismo de Portugal tinha 2 gerações, a dele é de Orfeu, e assumiu uma atitude bastante reverente, né? Aí, com base no texto, e nesse conhecimento de Fernando Pessoa prévio, do poema Isto, conclui-se que o autor, letra A, revela seu conflito emotivo em relação ao processo de escritura do texto. Não, ele não revela. Ele diz que o poeta é comparado a um artesão porque o trabalho é monótono, é técnico, é racional. Precisa pensar, repensar, calcular. Ele diz que diferencia pela questão emotiva, mas não está o conflito emotivo. Letra B. Considera fundamental para a poesia a influência dos fatos sociais. Em nenhum momento do poema ele fala de fato social, ele fala do fazer poético. É claro que Fernando Pessoa é um poeta, por ser do modernismo, vai tratar de fatos sociais, mas não neste poema. Veja que a pergunta é em relação à temática do poema Isto. Nesse poema, não, o Fernando Pessoa em si, sim, ele trabalha a questão social, mas neste poema é o fazer poético, ok? Portanto, a letra B não condiz. Letra C. Associa o modo de composição do poema ao estado de alma do poeta. Não. Inicialmente, ele diz que o modo de composição do poema tem a ver com o racional do poeta, com a técnica do poeta, com o preparo técnico do poeta de fazer. Só então é que ele diz que no final é que o poema fica voltado para a questão artística. Inclusive ele diz, sinta quem quiser. Eu escrevo porque sou um poeta, um profissional. Agora o sentido depende de quem lê. Lembra que no final ele coloca assim? Sentir, sinta quem lê. Eu não tenho obrigação de estar sentindo o que eu escrevo. É o que ele está querendo dizer. Eu sou um técnico, eu sou um profissional. Eu não tenho que sentir o que estou escrevendo, mas eu tenho que saber fazer. Agora, quem vai ler é que vai fazer as suas interpretações, as suas conjecturas. As suas conjecturas. Letra D. Apresenta a concepção de que a voz do poeta é a expressão pura dos sentimentos. Mas, meu amigo, a gente estaria trabalhando de se contradizer. Porque ele fala que ele é um técnico, né? A letra D já confirma a negativa da letra C. Estado de alma, expressão de sentimento. E a letra E. Separa os sentimentos do poeta da voz que fala do texto. Aham, o poeta profissional é uma coisa, certo? É o artesão. E a voz do eu lírico é outra. Há um poema do Fernando Pessoa que ele disse, não, na verdade não, é um poema, assim, desculpa, é um poema, a abertura do livro Mensagem de Fernando Pessoa. Ele diz assim, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que é dor, a dor que deveras sente. Entendeu? Ele já está dizendo que aquilo que ele escreve não necessariamente é o que ele sente, mas é a inspiração que ele teve, é o preparo que ele tem, é o saber fazer poético dele. Agora, quem vai ler é que vai sentir o que ele escreveu, ou não. Portanto, a letra E responde perfeitamente a questão. E a oitava vai pegar esse texto chamado Chão de Esmeralda. Esse aqui eu queria pisar. Me sinto pisando em um chão de esmeraldas quando levo meu coração à mangueira. Não é a mangueira, a árvore, não. A mangueira da escola de samba. Veja que está com letra maiúscula. A mangueira sob uma chuva de rosas. Meu sangue jorra das veias e tinge um tapete para ela sambar. É a realeza dos bambas que quer se mostrar soberba, garbosa. Minha escola é um catavento a girar. É verde, é rosa. Ou abre alas para a mangueira passar. Chico Buarque de Holanda, né? O mangueirense aí. O texto 2, também falando de samba, diz: quando a escola de samba entra na Marquês de Sapucaí, a plateia delira, o coração dos componentes bate mais forte e o que vale é a emoção. Mas, para que esse verdadeiro espetáculo entre em cena por trás da cortina de fumaça dos fogos de artifício, existe um verdadeiro batalhão de alegria. São costureiras, aderecistas, diretores de ala, de harmonia, pesquisador de enredo e uma infinidade de profissionais que garantem tudo que esteja perfeito na hora do desfile. Bom, isso aqui do Estadão de São Paulo. A pergunta é, ambos os textos, o poema e a reportagem, exaltam o brilho, a beleza, a tradição e o compromisso dos dirigentes e de todos os componentes para a escola de samba Estação Primeira de Mangueira. A pergunta,
Uma das diferenças que se estabelece entre os textos é, letra A, artigo jornalístico cumpre a função de transmitir emoções? Eu acho que não precisa nem ler, né, gente? Um artigo jornalístico. Você já imaginou o William Bonner, todo lá choroso, todo lá emotivo, porque o coronavírus matou mais um? Ele pode até estar sentindo muito, mas ele não vai expressar isso aí, porque ele é um jornalista. O jornalista tem preocupação com a realidade, com a notícia, não com o sentimento. Letra B. A letra da música privilegia a função social de comunicar ao seu público a crítica. Não está criticando, está exaltando, está vangloriando. Ok? Letra C. A linguagem poética no texto 1 valoriza imagens metafóricas. Ah, tá. E a própria escola valoriza, vangloria. Enquanto no texto 2, a linguagem cumpre a função de informar, mas também de envolver o leitor. Perfeito. Letra C. A letra D. Ao associar esmeraldas e rosas, as cores da escola, o texto 1 acende a rivalidade entre escola de samba, enquanto o texto 2 é neutro. Não. Você pode elogiar a sua escola de samba, o seu time de futebol, sem menosprezar o outro. De jeito nenhum. É o que o texto faz. Ele só vangloria a escola de samba dele, mas não fala de outra escola de samba, tá ok? E, por fim, o texto 1 sugere a riqueza material da Mangueira, enquanto o 2 destaca o trabalho da escola de samba. Não tem questão de riqueza material. Tem a questão da escola de samba em si. Sem questão de material, ele fala da escola de samba, da história da escola de samba. Não que seja rico, que seja pobre, que tenha o melhor carro de alegoria, o melhor carro. Não, melhor bateria. Não, nem ele está falando da questão material, está falando da escola de samba. É uma coisa até épica aqui, ok? E para fechar, para fazer a questão 9, temos um poema chamado Receita. Tome-se um poeta não cansado, uma nuvem de sono e uma flor, 3 gotas de tristeza, um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve e se retorce, deita-se à luz de um corpo de mulher. De uma pintada de morte se reforça, que um amor de poeta assim requer. José Saramago, esse rapaz foi o único ganhador de prêmio Nobel de literatura no mundo ocidental, né? Um grande escritor, um escritor incontestável, com obras maravilhosas, inclusive poeta também. A questão é, os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Esse texto, do Saramago, constitui uma mescla de gêneros, quer dizer, uma mistura de gêneros. Por quê? Letra A. Introduz, veja que o título é Receita, tá bom? Mas está falando de poema. Introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. Uma receita se transforma em poema. Letra A. Perfeito. A letra B. Explicita etapas essenciais à preparação de uma receita. Não, é uma poesia. Explora elementos temáticos presentes em uma receita. Eu repito, é uma poesia. Letra D. Apresenta organização estrutural típica de um poema. Na verdade, não está no formato estrutural típico de um poema. Não tem a separação das estrofes. Não, ele é um poema compactado, como se fosse uma receita. Receita separada da estrofe. Utiliza a linguagem figurada na construção do poema. Ele está falando realmente o que é, não está falando figurativamente, não. Portanto, o que mostra a mistura de gênero é exatamente a prescrição junto com o poema. A linguagem figurada aparece, mas se é só figurada, aparece outro tipo de linguagem, então tem que dizer que é uma mescla de gênero, ok? A última questão, pega esse texto, esses chopos dourados. Quando a geração de meu pai batia na minha, a minha achava que era normal que a geração de cima só podia educar de baixo batendo. Quando a minha geração batia na de vocês, ainda não sabia que estava errado, mas a geração de vocês já sabia. E cresceu adiando a geração de cima. Aí chegou esta hora em que todas as gerações já sabem de tudo e é péssimo ter percebido a geração do meio tendo errado quando apanhou da de cima e errado quando bateu na de baixo. E sabendo que apesar de amaldiçoados, éramos todos inocentes. Interessante, isso aqui leva uma celeuma, uma polêmica grande. A pergunta é, a questão do Enem. Ao expressar uma percepção de atitudes e valores situados na passagem do tempo, o eu lírico manifesta uma angústia sintetizada, resumida em letra B, consciência das imperfeições aceitas na construção do senso comum. O que é o senso comum? Aquilo que todo mundo acredita que é correto. Na época que os pais batiam os filhos, correto. Aí vem a segunda geração, já contesta, mas não sabia que estava errado. Batia, mas não sabia que estava errado. E a terceira geração, já sabendo de tudo, agora já não aceita, enfim.
Então, o que manifesta uma angústia, que resume, é a consciência da coisa errada, mas aceita na construção do que é senso comum. Era errado, mas era aceitável. Ok? Meninos, forte abraço, um beijo, um abraço. Próximas aulas a gente termina a questão dos gêneros da literatura e partimos para trovadorismo, tá bom? Um abraço.